A vida é uma estrada cheia de vento e a poeira come no centro. Rock and roll na veia da véia e o vento veloz com o tempo vem. Juazeiro, eu tive um tempo que eu tinha um trauma, né? Eu fiz terapia comigo mesmo para melhorar isso. Porque não ter nascido em Juazeiro é um problema na minha vida. E não nasci um cacete, nasci mesmo, porque no astral eu sou daqui, pô. Entendeu? Minha mãe não podia ser perfeita, nem meu pai. Tiveram esse momento insano e infeliz de fazer com que eu não fosse filho de Juazeiro. A poesia na vida de Manuca começou muito cedo. Manuca é sergipano, ele foi concebido aqui, mas como a mãe dele tinha a família em Aracaju, todos os filhos ela ia parir em Aracaju. Uma semana depois ela voltava. Então, assim, ele não admitia em dizer que não era juazeirense. Aos 13 anos, a poesia entrou na vida dele. Foi quando ele, junto com alguns amigos, tipo Josias, Joãozinho e outros amigos, fundaram o jornal Tecanos, onde ele era redator e diretor do jornal. Um ele assinava como Manuca, com K, e o outro ele assinava como o verdadeiro nome dele, Emanuel Gama de Souza Almeida. O Manuca com K, ele foi adotado depois que começou vários outros adjetivos para Manuca. Ah, manuscrito, apaluscado. Então veio aí, pois ele assumiu o K depois dessas nuances que as pessoas iam dando, ninguém ia associando aquele jeito solto, aquele jeito solto bem largado, e iam dando nomes àquele tipo de atitude. E o jornal Tecanos era interessante porque ele imprimia e saía por aí, dando um jornal de textos. Eu acho que eu escrevi alguma coisa para o jornal Tecanos, que eu não sei o que é Tecanos. Tecano, técnica dos anos. Então vamos nessa. Aí pronto, cada um escolhia uma coisa para falar da paz, falar da cultura, falar de Beatles, de músicos excêntricos, de João Gilberto. Então assim surgiu o jornal e cada um se propunha a falar alguma coisa. Era poesias de Jurandir, era poesias de Manuca, era textos de algumas pescuras da cidade de São Hermídio, não sei o que, ele sempre botava os textos de alguém. E sabia algumas notícias também, que era com o Wilson Dias também, escrevia no jornal também. Tem alguns outros jornalistas das antigas que escreviam algumas notas do jornal Tecanos. É aí onde a gente tem registrado as primeiras poesias de Manuca, entre 13 e 14 anos de vida. Quando começou, era mais a vontade de querer escrever. Aí eu fui dando uns toques no sentido de dar uma lapidada. Eu digo, não, cara, mas porque Manuquinha ele sempre foi um cara construtor de palavras, porém não gostava muito da escola. A partir daí, o pai dele, não satisfeito com aquele caminho que ele estava seguindo da poesia, né? Ele queria que Manuca fosse empresário como ele tirou ele daqui, mandou para Aracaju, onde ele foi para um internato, estudar no internato. Nesse internato ele permaneceu durante 1 ano e terminou fugindo do internato. Fugiu e os pais colocaram ele no outro internato em Garanhuns. Quando eu trabalhava em Garanhuns, sabia da história de um interno lá no colégio diocesano, que era a alegria de todo mundo, né? Só via pregando presepada nos padres lá. Eis que alguns meses depois eu vim morar aqui na região
E conheci Manuca, não sabendo que Manuca era o Manuca que eu já sabia lá em Garanhuns. Com o tempo, a gente conversando, fiquei sabendo que era ele a figura tão bem falada lá pelo pessoal em Garanhuns, como o presepeiro dos padres do Colégio Diocesano. Ele também ficou pouco tempo em Garanhuns, ficou apenas 2 meses, quando ligou para a mãe dele e disse: mãe, se você não me tirar daqui, eu vou fugir também. Então eles resolveram tirar e aí ele foi para Salvador, onde ele foi matriculado nos Maristas. E aí foi outro problema, né? Porque ele dizia que era colégio de burguês, que não queria e ia seguir o lado artístico mesmo. O apartamento lá da família de Manuca, no Campo Grande, era frequentado por muitos jovens intelectuais. Antônio Risério, né? Frequentava o apartamento de Armandinho. Manuca pegava tudo no ar. Jorge Alfredo, Chico Evangelista, pessoal do Rastapé, moçada. E todo mundo andava lá. E Manuca, nessa atmosfera, ele começou a escrever, muito influenciado pela poesia concreta. O haikai, aqueles versos pequenos, né? Um certo dia, em Salvador, pouco tempo depois dele ter chegado aqui para estudar, e me veio ouvindo um disco de poesias declamadas por Ezra Pound. Ele ficou surpreso, parece que era uma novidade para ele, né? Ver um disco, um long play, gravado só de poemas. E eu, a partir daí, comecei a falar para ele da poesia e do que eu gostava. E mostrei para ele, me lembro que 3 revistas. A revista Código, que era uma revista bem concretista, a revista Pólen e a revista Lab Louca, que juntava concretistas e tropicalistas. Tinha de Augusto de Campos, o Ari Salomão, a Caetano Veloso, Antônio Risério. E a partir daí, o amor foi crescendo muito mais pela poesia, se dedicando cada vez mais. Foi quando ele foi embora para São Paulo, cada vez mais em conflito com o pai dele. O pai não aceitava de forma alguma e aí ele teve que ir embora ainda com 16 anos, 15 para 16 anos, ele foi para São Paulo. Foi aí onde ele chegou em Pompeia, né, na casa onde tinha Maurício, Mauriçola, Galvão, pessoal dos Novos Baianos. E lá ele, para sobreviver, junto com a galera toda que vivia de arte também, de música, ele foi recitar na Praça da Sé. E ele fazia os livros mimeografados e ia recitar na Praça da Sé. Nesse tempo ele ficou entre Salvador e São Paulo. E um dia em Salvador, ele recitando na Praça Castro Alves, ele foi preso, junto com todos os poetas, por causa da repressão. Na época da ditadura, não era possível recitar, chamaram eles de poetas pornográficos, que não era verdade, com o intuito de prender. Bem na frente da Secretaria de Segurança Pública, os caras não gostaram da maneira das interpretações dos poemas, e era muita gente mesmo envolvida lá, aqueles poetas todos da praça, era o movimento Poeta na Praça. E ele terminou sendo absorvido, sendo solto, e era de menor também. De lá de Salvador, volta para São Paulo, e de São Paulo, aos 18 anos, ele volta para Juazeiro. Foi quando aí começa um novo movimento, depois da bagagem que ele traz das 2 capitais, ele traz essa inovação para Juazeiro, que é a poesia performática. Humildade não é para todos. Identidade todo mundo tem. Quando ela olhar para mim, eu aceno. Quando ela olhar para mim, eu me toco. Manuca já chegou revolucionando a parte literária, né, dentro do contexto literário municipal, regional, porque Manuca já chegou de uma forma meio irreverente, com a sua forma de poetizar, diferente de tudo que nós conhecemos aqui na região. Até porque a poesia
dentro de Juazeiro era voltada mais para uma classe elitista, a qual nós nos sentíamos, nós que escrevíamos nos bastidores ali nas vielas, nos becos escuros da cidade, a gente não se sentia contemplado em poder mostrar um pouco do que a gente produzia. E Manuca, de forma irreverente, chegou e meteu as caras com aqueles trajes, os quais chamava atenção, com a forma de falar, né, com a forma de recitar, com o seu poema performático de dizer estou chegando e chegando mesmo, e indo de encontro, quebrando alguns paradigmas, indo de encontro a tudo aquilo que a gente já conhecia, dentro do que diz respeito à poesia do nosso município. Um poeta de rua, um cara que já tem a poesia por si, por natureza, e ao ponto dele escrever coisas leves de criança, e escrevia coisas intelectualmente bacanas e geniais. O Manuca, repentinamente, ele criava uma poesia, ele batendo papo com os amigos, e ali surgia uma poesia nova. E foi assim que ele se despontou nos meios poéticos. Manuca tinha um apelido de poeta performático, porque Manuca, se ele tivesse aqui, ele subia em cima da casa, entendeu? Para poder ser ele, entendeu? Então isso daí era uma das virtudes dele, né? Não é se aparecer, mas pelo menos se mostrar para o público, para quem fosse passando longe ou perto, parasse para ver essa história dele. Uma vez nós estávamos em Salvador, numa praça no Rio Vermelho, aí ele me chamou para fazer alguma coisa lá no palco. Eu digo, mano, o que eu vou fazer? O quê? Ele, munganga. Pega o violão, faça a munganga, que eu faço minha munganga, e a gente vai juntar gente. E eu cheguei lá, eu digo, rapaz, mano, esse negócio vai dar certo? Vai, bora lá, vamos lá. Aí quando chegou lá, não tinha ninguém. Quando ele começou a fazer a munganga, segundo ele, foi começando a encher de gente, encheu. Quando já estava tudo cheio, aí Manuco pegou o microfone e deu pro pessoal lá falar. Eu digo, a gente só foi fazer volume, Manuco. A gente estava no barzinho em algum lugar, de repente, um louco qualquer subia no banco, numa cadeira do bar, do nada. Aí dizia uma poesia, a gente ficava olhando assim para ele. E na primeira vez eu achei que ele era maluco, eu disse, esse cara é maluco. E ele foi devagarinho imprimindo sua arte, naquela época transgredindo os valores que eram da época, transgredindo a história. Ele era filho de um empresário tradicional, os irmãos já trabalhavam e se esperava que Manuca fosse trabalhar também para assumir a loja. Mas Manuca queria arte, Manuca queria vida, Manuca queria poesia. A poesia performática, porque a gente já era acostumado a ver, às vezes, um poeta recitando, mas não recitando daquela forma que Manuca recitava. A gente recebe a poesia que a gente vibra, o amor que a gente tem é o que a gente vibra, né? Ame mais, cada vez mais, para ver se seu amor cada vez mais não vai ser um amor mais lindo, né? Pense mais em poesia para ver se a poesia não vai estar mais na sua vida. Bote flor no seu jardim para ver se sua vida não vai estar cheia de flor. Então são escolhas que a gente faz. Eu escolhi a poesia e o caminho da poesia não é só de amor, não é só de flor. Entendeu? Vem um sofrimento, vem o espinho, vem a pedra, vem um prédio, vem um tijolo, vem tanta loucura, mulher. E vem a loucura também. Aí começa a manuquinha do chá das 5. Foi quando ele fazia o chá, quem fazia era ele, quem programava era ele. Naldinho também ajudou muito, chegou junto com nós. E ali na banca de Naldinho era 10, 15 pessoas, era Tatal, Dom Maria, Mauriçola. Sempre estava lá desses dias, certo? Na quarta-feira, às 5 horas da tarde, tinha o chá das 5. Foi a época também que Mauriçola chegou com erva doce, com o sucesso dele estouradíssimo aqui em Juazeiro. Eu já encontrei um movimento consolidado, lotado de gente ali na Praça da Catedral. E quando eu fui tocar, eu era a estrela, né? Do chá das 5, porque por causa da música erva doce. Se não tivesse o chá de erva doce, aí não prestava o chá das 5. Muitas vezes a gente chegava e disse, meu irmão, tá todo mundo doidão aí. Disse, por quê? Diz que ali tem maconha no chá de erva doce. Eu disse, não, ali é o chá mesmo, é o chá de erva doce. Muita gente só, eu filava aula, eu pulava o muro de casa, porque às vezes os pais proibiam. Lá tem maconha, nunca teve maconha lá não. Lá tinha chá de erva doce e chá de erva cidreira, só isso. E música, e cultura, e um movimento que mexeu com a geração entre Juazeiro e Petrolina. Pela primeira vez eu tive esse contato visual com Manuca e o trabalho também, a produção poética de Manuca, através do Chá das 5.
nos palcos do Chá da 5, quando ele se apresentava de forma exótica, com os trajes que chamavam bastante atenção, e recitando seus poemas de uma forma muito diferenciada, né? Bem reverente mesmo, quando todos ficavam perplexos e assim, bem interessados no que Manuca tinha para propor, porque era uma forma diferente de recitar. A performance poética de Manuca era diferenciada e realmente contagiava quem estava, né, na plateia. Eu fazia minhas camisas, pintava, botava, Naldinho tinha uma barraquinha lá, então eu fazia, trabalhava a noite todinha, que quando chegava no dia do Chá da 5, eu estava com o varal lá. Ele, Manuca, com varal de poesia, varal de camisa dele, eu tinha minhas camisas, entendeu? E aí, a maior festa, o Chá da 5. Era um movimento independente, onde não tinha apoio financeiro de ninguém. Eles colocavam o som, eles chamavam todos os artistas, e aí tinha poesia, música, teatro, tudo que você possa imaginar de cultura tinha na praça ali da igreja. Há em mim um novo olhar, você chegou, mexeu, poliu, mudou tudo o que eu tinha. Há em mim não me mostrar, ai de mim não me mostrar, e até guardar o que há de bom. E foi aí quando ele me viu e me pediu uma folha de papel para dar um autógrafo. Ele já chegou famosinho, né? E parece que foi amor à primeira vista. Já ficamos amigos, no outro dia já estava saindo, e tudo com um cúmplice, né? Que era o amigo Junolão, que nos levava para todos os lados. Isso, com esse namoro, a gente teve a ideia de abrir uma loja, né? Com os produtos de poesia. E o nome da loja era Entrada do Céu. E aí a gente abriu essa loja com produtos com poesia, que era o quê? Calcinhas poéticas, camisas poéticas, sedas poéticas. Aí depois do namoro, a loja, o casamento, as filhas e muita poesia. A minha comunidade é o meu país. A minha história se confunde com a cidade. E eu vejo o mundo a partir daqui. Por ser muito inquieto, Manuca sempre tinha que estar produzindo alguma coisa. Então, quando não estava produzindo poesia, estava produzindo outros tipos de eventos. Ele teve que se virar para também botar dinheiro em casa. O que é que ele disse? Poesia não está dando. O que é que eu vou fazer? Vou virar produtor de shows. E foi aí quando ele começou, na década de 90, se envolver com artistas, abrindo shows de Xangai, recitando para show de Xangai e produzindo show de Xangai, de Zé Ramalho, de Belchior, de Geraldo Azevedo, desses grandes nomes da música popular brasileira que deu um suporte. Manuca, que poeta, que artista. Eu fazia sempre assim, convidava ele destampando a garrafa antes, para ele sair da garrafa, do garrafão. E ele fazia uma performance maravilhosa. Então, foram os primeiros encontros que eu tive com Manuca. E a gente se afeiçoou, nos tornamos compadres. Já na área de produtor cultural, ele não teve muito sucesso. Porque, assim, ele se envolvia muito emocionalmente nos shows e aquela coisa financeira ele deixava de lado. Então isso era um prejuízo atrás do outro, muita dificuldade, mas foi através desses artistas que ele começou a visualizar a música. E aí foi quando ele foi para Santo Amaro da Purificação, a convite de uns amigos, de Roberto Mendes, no intuito de lançarem uma banda que se chamava Baianos Luz. Eu morava em São Paulo e Badega me falava direto: você precisa conhecer Manuca, Brau, Manuca precisa conhecer você. E finalmente eu e Manuca tinha viajado com o pessoal do Baianos Luz, uma banda que ele tinha formado em Santa Amaro, e fui para São Paulo e lá eu encontrei Manuca. Manuca foi na minha casa. E aí foi assim uma questão de amor à primeira vista, amizade à primeira vista, de ser irmão, de ser, entendeu, de participar da vida de Manuca.
Então, Manuca para mim foi assim, um dos grandes, um dos maiores poetas que eu conheci na minha vida, porque o Manuca ele tinha um cuidado com a palavra, aquele cuidado que eu não vejo muito outros poetas ter esse cuidado. A minha poesia é antes de Manuca, depois de Manuca, porque Manuca me deu essa, como é que diz, essa visão de ter um cuidado na hora que estiver escrevendo com a palavra. Ele começou a fazer o primeiro disco, que era aquele que ele cantava, Dona Eunice, que tolice, a primeira mamadeira a gente nunca esquece. E então a gente foi gravar em Santa Marta da Purificação, com a banda dos filhos de Roberto Mendes, que era de Santa Marta. Foi quando eu vi Manuca chegar em Santa Marta parecia que conhecia mais Manuca do que Juazeiro. Ele entrava na casa da Dona Cano, saía, Dona Cano, que eu fui para Hermínio Ferrari, jornalista, ele ia ter uma amizade com esse povo todo de Santa Marta, com a nata da cultura da Bahia, começou a ser amigo desse pessoal. E lá em Santo Amaro, ele conheceu Márcio Valverde, que também fazia parte da banda, e fez a primeira música. Como ele disse, foi a primeira pessoa que deu ousadia a ele para musicar uma letra dele. Porque ele tinha vários amigos, mas eu acho que ninguém enxergava ele como compositor. Só como Manuca, o poeta, o muito doido, o performático, tudo menos compositor. E ele já vinha tentando, mas sem sucesso. E aí Márcio Valverde fez a primeira música e ele trouxe essa música para cá. Tagino gravou e foi a primeira pessoa também que gravou Manuca. Foi por medo de avião. Pois é, Manuca Almeida foi a pessoa que me levou pela primeira vez para voar, né? A gente se conheceu, eu comecei a gravar as músicas dele, a gente começou a compor juntos. Então nessa coisa de compor a gente foi em busca de muitas coisas. Eu viajei bastante com o Manuca por aí de carro, de avião. A gente foi para São Paulo, andamos ali a Avenida Paulista inteira com a caixa da sanfona, atrás de lugar, atrás de vez, atrás de que as pessoas prestassem atenção no nosso trabalho, no meu e no dele. Foi muito determinante isso. Então minha vivência com o Manuca foi muito boa. Cheia de conselhos, cheia de amorosidade, cheia de carinho, cheia de contemplação da vida de uma forma muito, muito exemplar. Manuca como pai de família, Manuca como um filho maravilhoso, como irmão também maravilhoso, sempre com cuidado para com as pessoas, às vezes sentido quando achava e se sentia mal por conta do tipo de acolhimento do seu trabalho, da sua música. Chegou até onde chegou porque merecia. Nesse intervalo ele conheceu o maior parceiro dele, que foi maior em amizade e em números de músicas também, que foi Alexandre Leão, lá em Salvador. E aí eles começaram a compor juntos e os dois tinham uma química muito forte e uma sede por música, por gravar, e aí foi quando o Manuca começou mesmo a fazer música. E ficou entre Alexandre Leão, Tagino Gondim, depois conheceu Tito Baiense. A primeira música que a gente fez foi um desafio para mim. Eu encontrei Manuca no shopping center, ele estava com o Roberto Mendes e me deu um pedacinho de papel que tinha lá: a minha cabeça não quer mais ficar em casa, a minha alma não precisa da cabeça para ficar ou partir, deixei meu cheiro na varanda, tal, e por aí vai. E eu achei muito difícil, muito bonito, chamava Eu Não Nasci de Calça Jeans. Então foi a primeira música que a gente fez, depois fizemos várias, Pop Zen, que foi gravada por Ivete Sangalo, Lampirônicos, Arnaldo Antunes, Família Caymmi, foi gravada aqui em Portugal ano passado por uma banda portuguesa. Fizemos Minha Palavra, Olhos de Gude, junto com Tito Baiense e Luiz Galvão, dos Novos Baianos. Muita música, as minhas músicas mais importantes têm a palavra de Manuca Almeida. Eu ficava procurando, meu Deus, eu não me preparei para nada, a não ser trabalhar com a palavra e me julgo aprendiz, né? Eu acho que daqui a 20 anos é que eu vou escrever muito. Tem uma coisa assim muito engraçada, ele adorava ficar aqui embaixo do pé de Juazeiro, fazendo música o dia todo, a noite toda, mas às 5 horas da tarde ele tinha uma saidinha. Ele saía às vezes gritando na porta de cada amigo, quando às vezes parava em algumas casas dessas para tomar um cafezinho e também para mostrar a última composição que ele tinha feito. Então, antes dessas músicas saírem para as grandes estrelas,
elas passavam pelos amigos aqui de Juazeiro. Toda vez que ele ia para São Paulo, ele sempre ia para São Paulo, ele já levava uma música, de alguma música, ele pegava alguém e ia, bora, vamos ali, bora, aí a gente ia ali para ver as poesias novas que chegavam. Me pegava, me botava no carro e a gente dava uns rolês e aí ele botando som, né? Begão, e aí, velho? Essa música aqui, velho, eu dizia bem assim, rapaz, essa música cabe na boca de tal artista. Se tal artista gravar essa música, vai ser sucesso, viu? Porque tá de fuder. Entra aqui, vamos ali. E, pô, aonde, bicho? Vou fazer meu ângulo. Eu disse, não, vamos ali. Entrava no carro para mostrar uma música nova, um poema novo. Dava uma volta na cidade, ia na casa de outro amigo. E ele tinha muito essa coisa de quando ele chegava em casa, ele não tocava a campainha, ele gritava, né? Andresa! Chamava a gente pra dar rolê, assim. Pegava o CDzinho, às vezes das músicas que ele tinha composto, né, em São Paulo, ou com outros compositores, aí chamava eu e meu pai. Aí botava o CD e a gente ficava só dando volta pro Juazeiro, ouvindo as músicas. Ele me mostrava no carro e dizia, ó cara, essa daqui é sucesso, vamos lá. E rodava a cidade por vários lugares que eu nunca tinha andado. Ele nunca andava assim nos caminhos normais, numa avenida. Ele sempre entrava por lugares que eu nunca tinha ido e ficava mostrando a música, mas no carro dele só tocavam as coisas dele. Eu fiquei amigo de Manuca, e era daqueles privilegiados que conheciam as músicas dele antes dele finalizar as músicas. Ele me mostrando as músicas dele. Olha, Fafá, que ele nunca me chamou de Farnésio, era sempre Fafá. Fafá, olha essa música aqui, cara. Ele chegava geralmente com uma coisa, batia um papo, trazia um amigo, e sempre quando ele tinha alguma coisa, ele mandava por Lu. Então, Lu era a intermediária entre eu e o Manuca, o tempo todo. Eu era agraciado com o trazer de Lu Almeida. Era o que a gente podia chamar de um compositor, de um escritor compulsivo. Ele compunha dia e noite, todos os instantes ele estava compondo. E uma coisa que ele gostava muito era de chamar os amigos para vir compor aqui. E às vezes ele ficava muito irritado porque chamava e o amigo não vinha. E quando vinha, aí às vezes tinha alguns desentendimentos. João Sereno mesmo era o rei, eles dois pareciam criança, né? Porque eles brigavam, mas uma briga tão engraçada, sabe? Aquela coisa tão engraçada que no mesmo instante já estavam, né, se amando. Eu lembro que nossos filhos estudavam pela manhã numa escola daqui de Juazeiro. E a gente estava discutindo por causa de uma partículazinha pequena, de uma parte da poesia que eu queria adequar a melodia, e ele não queria tirar. Eu digo, Manuca, tirando isso aqui ou mudando. Não, João, é assim. Não é. E eu, naquele negócio, aquela murrinha vai irritando, vai. Aí ele me convidou gentilmente para eu sair da casa dele e pegar os meninos, ou seja, né, me botou para fora de leve. Só que no outro dia, parece brincadeira, mas de manhã bem cedo ele chega lá em casa, ô Morena, cadê o homem? Aí já vinha com 1 litro de vinho e aí já me pegou ali no carro, a gente foi andar, rodou. E aí nesse rodar, paramos de novo na casa dele e fizemos dessa vez 2. Uma que já tinha ficado por acabar e mais uma outra para fechar o balaio. Uma vez a gente estava fazendo um trabalho, eu, Manuca e Alexandre Leão, a gente estava em São Paulo, na casa da Rejane, compondo. Tiramos o dia inteiro para a gente compor em cima do quarto lá. E no meio das composições, o Manuca desceu rapidamente. Quando ele desceu, eu cantei para o Alexandre Leão uma música e o Alexandre Leão rapidamente já foi finalizando a música comigo. A gente finalizou a música. Era essa música aqui. O amor que eu guardei para você não suportou mais esperar. Depois de tanto tempo, amor, agora não dá. Engraçado que quando o Manuca chegou, voltou pro quarto, eu e a Alexandre tínhamos terminado a música. E a gente, Manuca, essa música que a gente fez, ele não gostou. Ele disse, rapaz, vocês esperaram eu sair, Melô da Trairagem, o nome dessa música é Melô da Trairagem. Até hoje a gente ri disso, desse nome que ele deu para essa música, chama-se Não Dá Mais, ele chama sempre de Melô da Trairagem, porque eu e o Alexandre tínhamos feito exatamente na hora que o Manuca desceu para tomar uma água. O Manuca é um cara chato, assim, eu falava e tudo mais, mas eu falava ele sabendo, porque eu dizia isso para a mulher dele.
É porque Manuca, ele como um artista, né, pensador, ele não se satisfazia com as coisas prontas que chegavam para ele. Aquilo que incomodava ele, isso eu entendo hoje, na época eu achava isso, mas assim, as coisas que incomodavam ele contestava no bom sentido, de uma maneira até carinhosa, mas ele procurava saber por quê, e por que a gente tem que fazer assim, por que a gente não faz assim. Então a gente no corre-corre do fazer, a gente ficava assim perguntando, pô, esse cara é chato pra caramba, mas no final da entrevista, no final do trabalho, você via onde é que ele queria chegar. Ele queria chegar no melhor. E aí, nesse intervalo, enquanto o Manuca produzia shows, enquanto o Manuca recitava, fazia performance, ele também achava tempo para ser ator. E foi aí onde ele entrou também na produção de filmes, novelas e comerciais. A nossa região começou a ser muito procurada para grandes produções e Manuca era referência aqui em Juazeiro para essas produções. E aí ele fez Guerra de Canudos, né? Tanto como atuou, como também ele foi produtor local. Então esse trabalho que Manuca exercia de produtor, de diretor, de ator, de poeta, de compositor, foi ganhando uma proporção nacional, né? Então, quando as pessoas pensavam em Juazeiro, em alguma produção local, pensava logo nele, né? Mas aí ele nunca parou essa parte da poesia nem da composição. E quando foi um dia, ele rabiscou uma letra, foi na casa de Raimundinho, chegou lá, Raimundinho complementou essa letra. E ele estava sabendo que Tagino estava gravando um CD. E foi até Tagino e levou essa letra. Chegando lá, Tagino também meteu a mão e aí surgiu Esperando na Janela, né? Feita por Manuca Almeida, Raimundinho do acordeon e Tagino Gondim. Eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Viva Manuca! E foi aí quando a produção do filme Eu Tu Eles veio para Juazeiro e procurou Manuca. E aí quando ele foi ser produtor, ele estava ao lado o dia todo de quem? De Estênio Garcia, de Regina Casé, de Lima Duarte, do diretor, de todos. Como sempre, ele estava sempre com o disquinho apresentando os amigos. Manuca, a primeira coisa que ele me contou foi como ele tinha feito o trabalho de marketing, que dizia marketing, menino Paulo, pro filme, né? A música Esperando na Janela, que ele fez a letra, e como ele se insinuou e foi mostrando diversas vezes a música para Regina Casé. E quando foi um dia, Manuca foi chamado pela produção do filme para arranjar um espaço que fosse reservado para que fosse realizada uma festa de aniversário da figurinista, a Cláudia. Ele disse, na minha casa. Essa festa reuniu assim todo o elenco do filme e teve uma hora que Tagino começou a tocar Esperando na Janela. E quando estava tocando Esperando na Janela, a Regina Casé estava assim ao meu lado e eu senti que ela estava muito prestando atenção para a música. Aí eu disse, essa música é de Raimundinho, Tagino e Manuca. Ela ouviu e durante a festa ela pediu acho que 3, 4 vezes, várias vezes, para Tagino voltar a tocar a música. E no outro dia, ela ligou para Gil e pediu que a música tivesse na trilha sonora do filme. E, resumindo, foi o resultado. A música entrou no filme, a música estourou nacionalmente, a música foi indicada ao 2º Grammy Latino na época, e aí foi que a vida da gente deu uma reviravolta, né? Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, vai.
não sei se vou me segurar. E aí, depois de Esperando na Janela, depois da indicação, a nossa vida deu uma guinada, né? Deu uma reviravolta. E Manuca foi o único que foi para essa festa, né? Da premiação, que ainda não sabia, ele tinha sido indicado. A premiação mesmo, o evento, né, a solenidade de entrega seria no outro dia. E aí, no outro dia, como todo mundo sabe, né, o atentado de 11 de setembro fez com que o evento, a solenidade, fosse adiada. 15 dias depois, a gente recebeu aqui em casa, via FedEx, a estatueta do Grêmio Latino, que, infelizmente, não, por causa do atentado, não teve aquela grande cerimônia que poderia ter de entrega, né? E a partir desse momento, a vida deu uma guinada, né? Porque aquela coisa, daquela batalha de Manuca de procurar os intérpretes, os cantores, foi revertida, né? As pessoas começaram a usar, os intérpretes começaram a procurar Manuca e Manuca soube muito bem aproveitar isso. Porque a partir de Esperando na Janela, com o Gilberto Gil, veio Dominguinhos, veio Rio Negro e Solimões, veio a família Caymmi, veio Ivete Sangalo, veio Arnaldo Antunes, veio Jorge Mateus. Menina maluquinha, minha namorada, minha princesinha, meio atrapalhada, menina maluquinha. Então, grandes nomes da música popular brasileira começaram a gravar Manuca. Eu consegui, através da música, em poucos anos, o que eu não consegui em muitos anos com a palavra. Porque a música desmistificou assim, todo o meu conceito do que eu posso, do que eu não posso, do que é legal com a palavra ou não. Na trajetória de vida de Manuca, ele cultivou muitos amigos, mas também cultivou muitos parceiros. Ele conheceu em São Paulo a quadrilha do bem, como ele chamava, que era Tato, Ivo, Mira e Zeide. 4 amigos, né, com eles 5, que ele saía daqui de Juazeiro para compor com eles. Muita inspiração saindo pelos poros, ele vinha com alguma ideia ali de letra, a gente já partia dali, e ele dava ideia de melodia, e eu completava a letra dele, era uma coisa assim muito simbiótica, muito forte. Ele, na minha vida e na vida de todos que o conheceram, tenho certeza que ele é um capítulo dentro da história, né? De qualquer biografia, de qualquer pessoa que conheceu Manuca. Porque ele era daquele jeito agregador, né? Único, né? Extravagante. E poesia, né? Tem gente que faz poesia. O Manuca era poesia, né? É poesia. Esse que é o mais legal, né? Porque lembrar do Manuca só me traz sorriso, só me traz felicidade, assim como cantá-lo, né? Se a gente planta amor, colhe amor, tenha fé, muita fé, pra desejar profundo de tudo que há no mundo, e tudo dá pé. Respeite a maré. Manuca era um cara assim que via além do nosso tempo. Ele tinha uma visão rápida e certeira num artista, quando ele botava o olho e dizia, esse acontece, esse tem talento, pode não acontecer, mas tem talento. Então, ele fez isso com muita gente. E aqui o grande exemplo de Juazeiro foi com a chegada de Andresa Santos, que chegou e aí começou uma grande parceria, uma parceria que rendeu 2 festivais, 2 prêmios de festivais, como ela interpretando músicas dele. Pra mim, assim, foi as portas do Vale do São Francisco que se abriram pra mim no Festival 10 Santos da Canção. A gente levou o 2º lugar e eu levei o prêmio de melhor intérprete. E depois disso, assim, foi que as coisas começaram a acontecer pra mim. Das diversas coisas que ele me falou, ele fez Vitória, ele falou de Vitória. Vitória, você não tem por que você tá nervosa assim, não. Não precisa estar nervosa. Porque o seu nome já fala tudo, você é vitoriosa. Então vai lá e vai atrás da sua vitória, da nossa vitória. No final das contas, a gente conseguiu, né? Eu ganhei como
como o melhor intérprete do Festival Edé dos Santos e ele como a segunda melhor composição do festival. Juazeiro é a paixão da minha vida. Você pode falar mal de todo mundo, menos da minha mulher, das filhas de Juazeiro, né? Ou então tem uma repulsa assim com a poesia. Essas coisas me incomodam, me chateiam. Manuca era juazeiro de essência, de formação, de coração. Manuca brigava politicamente sem se envolver na política. Manuca brigava por Juazeiro. E o que ele construiu lá atrás foi de uma importância maravilhosa para chegarmos até aqui. Portanto, a ideia de dar o Terço Cidadão à Manuca foi uma ideia, não foi só minha essa ideia, foi de toda a sociedade de Juazeiro, os artistas, a sociedade que sempre entendeu a importância que Manuca tem para a cultura de Juazeiro. Com a poesia fiz música, amor, trabalho. E eis que surge um momento da minha vida que muito me inspira, me pira e me promove a tal ponto que coloco na poesia gravata e paletó para tirar onda. E aí, no meio desse sucesso todo, no auge, eu posso dizer que ele estava vivendo, de 2016 para 2017, o auge da carreira dele, o reconhecimento nacional e um pouco até internacional, porque alguns artistas também estavam gravando lá fora. A gente sabe da doença, descobre a doença, o câncer de rins, que fez com que caísse um balde de água fria na cabeça da gente e, naquele momento, se voltasse inteiramente para o tratamento. E aí, Manuca foi encaminhado para Barretos, através de Ivete Sangalo, que deu todo esse suporte carinhosamente. Lá ele teve um tratamento de primeiro mundo, humanizado, com o melhor que você possa imaginar que uma pessoa pode ter. Nós mudamos o nosso escritório para Barretos, passamos 6 meses lá e os 6 meses que a gente passou, Manuca passou trabalhando, produzindo, fazendo música com os parceiros e fazendo recitais, fazendo o que ele gostava de fazer. E eu tive o prazer de ter essa amizade com o Manuca, de compor uma música junto com ele, de acompanhar durante o tempo que ele teve aqui em Barretos, né? Também à distância, mas acompanhando o andamento do tratamento dele e até próximo da despedida dele nós tivemos contato e ele deixou muita saudade, mas a saudade é o elo que liga as pessoas que se amam. Na última semana, se não me engano, dele, que eu fui visitá-lo, eu falei, pô, vamos compor. Que eu sabia que aquilo trazia um alento para ele e aquilo sempre foi a vida dele e a nossa conexão. E aí a gente fez uma música chamada Tá Tudo Certo, né? E que realmente foi uma música, uma despedida, né, com o Manuca. Tá tudo certo, eu vou voltar pra Juazeiro, sentar no pé de cajueiro, fazer um som com meus irmãos. Tá tudo certo, é tudo uma questão de tempo, mas por enquanto eu aguento, levo com fé no coração. Eu contei para a equipe, olha, nós vamos tratar um grande artista brasileiro. Manuca, canta uma música tua, composta por você. E foi quando ele cantou e toda a sala se emocionou e cantou junto. E aquele ambiente se tornou extremamente descontraído. E graças a Deus tudo ocorreu da forma que tinha que ser, com muito sucesso. Hoje o Manuca mora no céu, com Deus, olha por todos nós. Ele continuará vivo através da obra que ele deixou. Era um irreverente, mas era um reverente centrado, ele tinha foco. Por ele eu tenho eterna gratidão. Manuca representa tudo de bom, a natureza. Para mim foi muito gratificante tê-lo como amigo. Fica no coração, fica na alma, nas canções que a gente ainda pode ouvir, né? E imortal, atemporal. Esse era nosso Manuca e vai ser sempre. Deixei o meu pensamento na varanda da casa, deixei palavras guardadas. Há muito tempo que eu não tenho tempo
Manuca Almeida, o céu vai ficar mais poético a partir de agora. Eu sinto muita saudade do meu avô, dos conselhos, dos abraços dele e de quando ele ia me buscar na escola. Eu também lembro de quando ele ficava na Praça Luluzinha com os amigos compondo poesias lindas e ele sempre me incentivou muito. E eu também lembro de uma palavra que ele sempre me disse, que é pra gente fazer dos momentos mais simples os mais especiais. E incentivada por meu avô, eu comecei a escrever minhas próprias poesias e músicas. Meu pai tá vivo em tudo, meu pai tá vivo na gente e em tudo que a gente presencia em casa, fora, na poesia. Tudo que é relacionado a amor, meu pai tá vivo. Eu acho que Jesus Cristo é quem sabe da hora que a gente vai, mas Manuca tinha muita coisa para fazer ainda na vida, mas a Dulcélia e as filhinhas dele, que são as pessoas muito bacanas, vão continuar seguindo esse trabalho do Manuca. Manuca tinha pressa. Manuca tinha pressa de mostrar sua história, Manuca tinha pressa de mostrar sua poesia, de mostrar sua música e de eternizar toda essa obra que ele deixou e que a gente continua aqui no Memorial Manuca Almeida, que é aberto para visitações de escolas, de pessoas que estejam interessadas em conhecer essa linda história que Manuca deixou para a gente. Uma história que vem carregada de amor e de poesia. Em 2020, nós fizemos um calendário onde 12 fotógrafos aqui do Vale do São Francisco interpretaram em imagens poemas de Manuca Almeida. E em cada verso que os fotógrafos imaginaram as palavras, os ditos, as vontades, os sentimentos que o poeta dizia, onde repousava a fotografia sobre os versos, o pensamento, as ideias e atitudes do poeta Manuca Almeida. Tudo que você tem não é seu. Tudo que você guardar não lhe pertence. Nem nunca lhe pertencerá. O hiato que ele deixa aqui para a nossa cidade é imenso, mas o legado é muito maior. Uma vez me disseram uma frase que eu atribuo a Manuca. A história é muito maior do que o homem. Manuca é a história. Manuca foi muito importante na vida de muita gente, muito importante para a poesia em Juazeiro e para a música popular brasileira. Manuca, que Deus esteja contigo, tá, irmão? E que você deixe aqui para nós uma obra linda, viu? E que tudo que é seu, toda a sua poesia, tá contigo aí, onde você estiver. Um abraço, meu irmão. Viu? Valeu demais. E é por tudo isso, por esse amor, por essa lembrança boa que Manuca deixou, que eu agradeço todos os dias a Deus por ter tido o merecimento de ter convivido e vivido com uma pessoa tão especial como é Manuca Almeida. Meu avô tá vivo na poesia, na música, na nossa família e dentro de mim também. E que a poesia de Manuca viva em nossos corações. E ele tá para sempre aqui comigo. Uma coisinha que ele me deixou, que é muito lindo, que faz assim, fala assim: eu estou aonde o amor se sente bem. Por aqui, a luz do Criador é criança feliz correndo na praça. Veinho, meu querido irmão e parceiro, a palavra nos leva ao coração, a poesia é a nossa fonte, sonhos não dormem, eu já voltei do futuro. Uma parte de mim não me deixa seguir nem ir embora. Ainda resta tempo para transformar tudo. Ainda resta tempo de sonhar, de mudar caminhos e semear o amor. Viva Manuca Almeida! O beijo que você deu é seu! É seu beijo! O beijo que você dá só é seu, só é seu. Eu não acredito em nada, nada que a música não possa tocar.
Eu não acredito em nada. Nada que a poesia não possa transformar. Mudei o sexo da palavra.